Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do BNC Entrevista e hoje, a última quinta-feira do ano 2017, recebemos aqui o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado Davi Almeida. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Israel? Tudo bem? A você, internauta, obrigado pela oportunidade. Um abraço a Rose. Estou à disposição. A gente vai fazer uma retrospectiva, né, Rose, desse 2017 aqui do Davi, que foi um 2017 atípico na sua vida, porque você foi governador interino aí do estado do Amazonas por pouco mais de 5 meses. A gente vai falar desses e de outros assuntos que foram relevantes na vida do Davi. E eu já peço você que está nos assistindo, que você está nos acompanhando, compartilhe essa transmissão, deixe a sua pergunta, o seu comentário para o deputado Davi Almeida. E a gente começa então agora esse BNC Entrevista, né, Rose? Boa tarde, presidente da Assembleia, Davi Almeida. Agradecemos aqui a sua presença. O senhor iniciou um ano com um grande desafio, um deputado de líder do governo, está um pouquinho alto, né? Porque nós todos estamos acompanhando aqui também essa transmissão, nós não queremos... Inclusive, a gente está acompanhando... Tudo ao vivo, tudo ao vivo. O presidente da Assembleia abriu aqui no Facebook a transmissão, porque ele quer ver as perguntas, que você que está acompanhando a entrevista possa fazer também, nos ajudar nessa entrevista, faça as perguntas, que elas vão ser lidas e respondidas aqui pelo presidente da Assembleia. O senhor iniciou o ano com um grande desafio, não era pequeno, era um deputado de líder do governo e tinha ali o desafio de presidir pela primeira vez o Poder Legislativo do Estado. Sim. E sendo eleito aí depois de um confronto, né, com uma disputa ali com deputados da base que também queriam esse mesmo cargo. E no meio do ano o senhor teve aí uma grande surpresa, teve que governar o estado do Amazonas. Verdade. Como é que o senhor avalia esse ano de 2017? Foi um ano só de desafio? Foi um presente, esse governo interino? Foi uma dádiva, eu acredito que um presente que eu ganhei do povo do meu estado. Na verdade, eu acredito todos os meus feitos positivos a Deus e aqueles negativos são todos meus. E eu assumi a Assembleia pela primeira vez como presidente no dia 1º de fevereiro. E com um pouco mais de 3 meses na Assembleia, veio a possibilidade de assumir o governo do estado, dado a quebra da cronologia eleitoral através da cassação do professor José Melo. E para você que está nos assistindo agora, imagine, eu fiquei sabendo que seria governador numa quinta-feira, tive que assumir na terça-feira, né? E o que acontece é que eu tive 4 dias para planejar um governo que eu não pedi votos para ser governador, não trabalhei, não fiz acordo nenhum para ser governador e assumi numa terça-feira. Fiz algumas mudanças, né? Que achei necessário, mudei a finanças, a educação, a saúde, as pastas que eram as maiores pastas, né, os maiores orçamentos, e implementar políticas públicas que pudessem mudar a realidade do Estado naquele momento, lá no mês de maio, no dia 9 de maio, quando eu assumi. Chegando no final de maio, no dia 30 de maio, nós fomos fazer a comparação com maio do ano passado, que foi o pior ano, diga-se de passagem, o pior ano da história financeira de arrecadação do Estado. E nós estávamos 9% menor do que 2016. Eu disse, pronto, vai ser um problema, vai ser uma tragédia, eu vou administrar problemas. E nós implementamos algumas políticas públicas com tudo que já estava planejado, diga-se de passagem, tudo que já tinha contrato, tudo que já estava contratado pelo Estado. Nós começamos a dar ordem de serviço em obras na cidade de Manaus, no interior do Estado, gerando emprego e renda, melhoramos a arrecadação do Estado sem aumentar impostos. E aí o que aconteceu? No mês de junho, nós já tivemos um aumento da receita em comparação ao mesmo período do ano passado em 12%. No mês de julho, aumentamos em 19%. No mês de agosto, batemos o recorde nacional, quase 32% de aumento de ICMS, sem aumentar a alíquota e sem fazer terrorismo fiscal. Finalizamos o governo no mês de setembro, praticamente em setembro, 4 de outubro, que eu deixei o governo. Nós tivemos a maior arrecadação da receita tributária do Estado, superando os meses da Copa do Mundo, né, os anos da Copa do Mundo, que antecedeu a Copa do Mundo, e a Copa do Mundo em si, 2014, e também o período da Olimpíada em 2016. Então, do ponto de vista econômico-financeiro, foi
um pulo, um salto de qualidade, porque eu quero lembrar você que está nos assistindo que eu assumi o governo com uma possibilidade iminente de uma greve das polícias civil e militar, em função muito mesmo do atraso nas promoções, do não pagamento do escalonamento, e o que se tinha naquele momento era exatamente a promessa de fazer o pagamento das promoções e do escalonamento com a repatriação. Quero que vocês lembrem da repatriação. Estimava-se arrecadar com a repatriação 180 milhões, Rose, Israel, e diante desse planejamento foi feita a possibilidade de fazer o pagamento das promoções e do escalonamento. Só que eu não trabalho com aquilo que eu não tenho. Olha, possibilidade de chegar, e se não chegar? Nós fizemos a repactuação de contratos na Casa Militar, como aluguel de aeronave, de jatinhos, contratos na área de saúde, na área de educação, contratos grandes nós diminuímos, alguns nós destratamos, e a expectativa naquele momento era de uma economia de 315 milhões de reais em um ano. E de posse disso, sabendo que essa receita poderia ficar nos cofres do Estado, nós fizemos aquilo que foi o pagamento da maior promoção da história da Polícia Militar, 2.600 homens promovidos. Para que você tenha uma ideia, você que nos assiste nesse momento aqui no BNC, ano a ano se fazia a promoção da polícia em 200 e 300 homens. De uma vez só, nós promovemos 2.600 policiais militares e 600 bombeiros militares. Isso não é pouco. Então, se foi possível, através daquilo que nós fizemos. Eu quero dizer também que, sem dúvida alguma, naquele momento, foi muito importante essa possibilidade e nós começamos a gerar emprego e renda no interior do Estado, nós começamos a dar ordens de serviço, eu quero lembrar que eu assumi o governo com 145 mil amazonenses, 146 mil amazonenses numa fila de espera para exames, consultas e cirurgia. Nós ampliamos a demanda, nós ampliamos a oferta para diminuir essas filas e nós chegamos ao ponto de quase 90 mil. Já na saída da nossa administração. Para que vocês tenham uma ideia, no Iranduba nós fizemos 603 cirurgias, lá no Hospital Delfim Aziz, que é um hospital que é a solução para os problemas da saúde do nosso estado, um hospital geral que precisa ser feito. Nós fizemos 1.031 cirurgias, tirando pessoas que estavam há muitos anos precisando de cirurgias. Vocês lembram, quando eu cheguei, nós começamos a adquirir remédios nas fundações públicas que compram mais barato esses remédios. Nós distribuímos remédios para o interior, mas não se resolve os problemas do estado do Amazonas somente em 4 meses, 5 meses. Menos de 5 meses eu estive à frente. 144 dias, para ser mais preciso. E nós fizemos essa administração, nós entregamos, para que vocês tenham uma ideia do que nós fizemos, entregamos uma passagem de nível, tiramos do papel e inauguramos ela em menos de 5 meses, ali na Avenida Margarita, na Avenida das Torres, lá no bairro de Nova Cidade. Fizemos 17 quilômetros de duplicação da Avenida da M070, enquanto em 5 anos foram feitos 16 quilômetros. Então, foi um governo rápido, célere, e eu quis imprimir esse ritmo de trabalho para dar a minha cara à curta administração interina que eu estive à frente nesse ano de 2017. As pessoas já estão se manifestando aqui. Nós temos aqui o Carpe Andrade, Davi 2018, Renata Farias 2, Davi abençoado e protegido por Deus. A Maria do Morro, esse aí é o nosso presidente da Assembleia, Davi Almeida, você está de parabéns. E tem gente lá do Iranduba assistindo a gente. Iranduba. Elan Alencar está perguntando o seguinte: Davi, fale sobre as obras dos ramais e a M070. Tudo parado, ele está dizendo aqui. Isso é um problema. Olha só, lá no Iranduba nós asfaltamos, o que eu lembro aqui, o ramal do Janauari, quase 20 quilômetros, um sonho de mais de 40 anos daquela população. Tem o ramal também, o ramal do que onde tem muitos produtores, de hortaliças e tal, e eu estive presente em todos esses ramais, dando a ordem de serviço, acompanhando, sem dúvida alguma, o andamento dessas obras. Lá em Manacapuru também, o ramal do Arapapá, um ramal produtivo, ali próximo do Bela Vista. No Rio Preto da Eva, 4 ramais, 60 quilômetros de ramais só no Rio Preto. Mudou a realidade dos moradores do Baixo Rio, do Alto Rio, do ramal do Procópio e também da ZF9, onde os produtores agora têm como escoar sua produção, vender mais, produzir mais e ganhar um pouco mais. Então, somente nesses 3 municípios, por exemplo, no Manaquê,
Itaquiri também demos ordem de serviço onde asfaltamos ramais, que era sonhos de 50 anos. Lá no município de Guajará, o ramal do Gama, mais de 40 quilômetros de ramais. Lá em Envira, em Carauari, em Borba, em Manicoré, nós também fizemos obras, também demos ordem de serviço em Santo Antônio do Matupi, ajudamos na recuperação de ramais lá no município de Apuí, aqui em Presidente Figueiredo. Isso é o que eu estou lembrando aqui agora, Tefé, Quari, e sem dúvida alguma, eu saí, já estava quase pronto a licitação de 21 municípios. Nós deixamos em caixa 402 milhões de reais que só podem ser gastos para esse fim. Nós tínhamos planejado asfaltar Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Altazes, Quari, Tabatinga, Barcelos, Anori, Codajás. Codajás nós demos, para que vocês tenham uma ideia, em Codajás nós avançamos naquela obra da estrada Codajás-Anori, mais do que foi feito até 4 anos que estavam começando aquela obra. Então, foi dessa forma que nós pudemos implementar essas políticas públicas que ajudaram muito a população. Por exemplo, uma obra que quase as pessoas não dão importância. Um feito do nosso governo que as pessoas não estão muito falando. Pela primeira vez, um governador mandou para a Assembleia, Rose Israel, uma mensagem abrindo mão de receita, os 2% da FECOP. Por exemplo, se não fosse aquela minha mensagem, que a Assembleia aprovou, eu quero aqui agradecer aos deputados, a partir do dia 1º de janeiro, os combustíveis já teriam mais 2% de majoração, já teríamos aumento de combustível. Eu abri mão disso. O senhor abriu mão dessa receita, abriu mão de receita também em relação ao aumento do repasse para o judiciário, para a Defensoria Pública. Mas nós chamamos os novos defensores mão de um governo que o senhor não ia continuar, né? Veja que favoreceu bem, também a Assembleia nesse repasse. No momento, quando eu assumi, o governo precisava dessa receita. Hoje, por exemplo, nós aprovamos um orçamento em que ele está maior, quase 800 milhões do que 2017, com a possibilidade de ter um superávit. Quando eu assumi, o governo tinha um déficit de 564 milhões. Eu deixei com superávit de orçamentário financeiro de aproximadamente 450 milhões. Eu entreguei o Estado numa realidade melhor do que a que eu recebi. Isso é fato, eu tenho os números. E hoje já não se fala mais nisso. O Estado vai fechar com superávit. É bom que vocês, que são jornalistas, que informam, se atenham a isso, para saber qual vai ser o superávit do Estado em relação a 2016 e se tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu falei, se eles sejam comprovados. Portanto, eu vejo uma ação importante do nosso governo. Nós devolvemos à OEA autonomia para a OEA. Os recursos da OEA têm que ser gastos com a OEA. Por exemplo, nós entregamos um centro de hemodiálise que era um problema, o Estado não tinha. Lá no Hospital Adriano Jorge, o Centro Francisco Bambolê de hemodiálise, mais de 300 pessoas são atendidas ali. Então foram muitas ações, né, para um governo muito rápido, muito curto, em que nós tínhamos que dar respostas rápidas à população, só lembrando que depois de 27 meses, Israel, Rose, nós tiramos o Estado do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso não é milagre. Isso se faz com políticas públicas, com gestão e, acima de tudo, sendo moderno, sendo ágil, sendo dinâmico. Eu não podia assumir o governo naquele momento e ficar me lamentando pelo passivo que recebi. Eu vi o problema, identifiquei o problema e fui atrás das soluções para resolver esses problemas. E eu afirmo, eu entreguei o governo melhor do que eu recebi. O senhor quer esclarecer sobre essa questão dos fornecedores? Eu acho que volta e meia o governo ataca aí que ficou com uma dívida muito grande, o pagamento de fornecedores, uma dívida que o senhor também recebeu quando assumiu o governo interino, né? Vamos lá, fornecedores, né? O que acontece? Eu tenho um princípio. Como é que você faz? Como é que você administra a sua casa? Administrar o governo, administrar a Assembleia, depois eu falo da Assembleia, se vocês me permitirem. É mesmo que você administrar a sua casa. Se você gastar mais do que você ganha, você vai ter problema. Então você não pode gastar mais do que você ganha, você não pode gastar mais do que arrecada. O que é que tem com os fornecedores? Quando eu assumi, por exemplo, na saúde, existem sim problemas com relação a pagamentos na saúde. Sabe quais são os problemas? Quando eu assumi o governo em maio, estavam se pagando janeiro. E o pagamento do Estado é o cronograma mês a mês. Então, em maio eu paguei fevereiro, em junho eu paguei
março, em julho eu fui pagando os meses. Todo mês foi pago. Mês a mês foi pago. Só que havia um atraso. Existia um atraso que não foi feito na minha gestão. Isso aí foi um passivo que a gente recebeu dos governos anteriores. Eu aqui não estou acusando ninguém. O problema que eu encontrei foi esse. Então era mais fácil eu resolver ou ficar me lamentando? Ficar jogando o problema para o colo dos outros, colocando a culpa. Não, eu assumi o governo, a responsabilidade é do Estado, é do governo, e eu, como assumi, eu tive que resolver. Eu não fui eleito, eu não pedi voto para resolver. Eu não pedi votos para ser governador, mas aquilo que se tinha no momento se foi resolvido. Tanto é que nós pagamos os fornecedores. Eu sou do princípio seguinte: se você é o governo, se você é o Estado, você contrata com o governo, você ganha uma licitação, tem um contrato, você fornece, se eu tenho dinheiro em caixa, eu tenho que pagar, até para a roda circular. E foi isso que a roda movimentando, você paga um fornecedor que tem 50 servidores, tem 50 funcionários, esse funcionário, essa empresa, ela paga o combustível, ela paga a água, ela paga a luz, ela paga os servidores, os seus funcionários vão pagar o seu cartão de crédito, vão pagar o mercadinho, vão pagar a loja, e aí a economia começa a circular. E é assim que nós fizemos, por exemplo, quando pagamos o 13º dos nossos servidores, já no mês, 30% no mês de junho, pagamos mais 30% em agosto, 60%, o primeiro estado a pagar 60%, e quando eu saí, eu deixei 25 milhões para serem pagos agora, que foi o final do ano. O estado não pagou 100 milhões de reais com relação aos serviços do 13º. Faltava 40% para serem pagos. Desses 40%, 60% é somente imposto de renda e INSS que ficam para os cofres do Estado, e que o Estado pagou foi algo em torno de 32, 35 milhões que colocou em circulação no comércio e no bolso dos servidores. Mas o que nós fizemos, além de tudo isso, foi pagar o maior abono da história dos professores. E isso é uma realidade que não tinha sido feita ainda no nosso Estado, e que nós colocamos o dinheiro no bolso do servidor, o dinheiro circulou, e eu acredito que nós ajudamos o Estado a se desenvolver, a crescer e fechar 2017 com superávit. Mais pessoas se manifestando aqui. O Renato Júnior dos jovens lá, está dizendo assim: Israel, diga ao Davi que ele tem o meu respeito. Obrigado. Renatão, né? Lá da Feira da Manaus Moderna, o Renato. Renato Júnior, Cida Gurgel, esse é o político que honra o povo do seu estado, tem credibilidade, por isso será o próximo governador. Deixa eu ver aqui o que mais. Tem uma pergunta aqui da Miriam Gessel. Davi, por que o prefeito Arthur não aceitou o subsídio do diesel para o transporte público? E por que não foi aprovado o aumento da data base dos professores recentemente na votação da LOA? Agora vamos falar da Assembleia. Vamos falar da Assembleia, vamos lá. Eu, quando assumi, eu procurei para fazer essa parceria, né, para diminuir a passagem. Naquele momento não foi possível. Por que não foi possível? Essa pergunta tem que ser feita para o prefeito. Com relação Só não foi feito, então, porque a prefeitura não quis? Não, eu não sei. Eu sei que aumentou a passagem, disseram até, eu me lembro até hoje, vocês fizeram essa cobertura, inclusive na Câmara foi feito isso. Olha, é a tarifa Melo, quando subiu de R$ 3,50 para R$ 3,80. Vocês lembram disso? Uhum. Isso se deu porque, na época, o governador retirou o subsídio do diesel, o ICMS do diesel. Vocês lembram disso? E quando eu assumi, eu disse, olha, eu acho que, quando eu fui ver, dava 45 milhões ano. E eu disse, olha, se for assim, eu vou procurar o prefeito para a gente fazer essa parceria e diminuir o preço da passagem. Mas não foi feito, não foi possível naquele momento. Eu conversando com o prefeito, o entendimento não foi possível, e eu quero parar por aqui com relação a essa questão, para não criar mais problemas e não dar mais polêmicas. Com relação à Assembleia, nós votamos na terça-feira, e é a primeira vez na história do Parlamento Estadual, vocês que são jornalistas, a você que nos assiste, eu conversei com funcionários da Assembleia que estão lá há 57 anos. E eu ouvi deles, nunca aconteceu uma votação dar empatado e o presidente ter que desempatar. Eu fui, desempatei, defendi meu voto, não sei se vocês estavam lá, que eu fiz a defesa, expliquei o que é voto de Minerva, o que é voto de qualidade, o que é voto nominal, o que é voto ostensivo. O presidente, segundo o artigo 148 da Assembleia, vota nas votações nominais. Eu votei, a votação deu empate. E desempata na votação ostensiva. Eu desempatei, que é o voto de qualidade que está presente em todos os tribunais brasileiros e, inclusive, no regimento da Assembleia. Aquela votação, nós aprovamos as emendas da segurança pública. Aquilo ali, matéria vencida, aprovado. Aí a base do governo se retirou do plenário da Assembleia
porque nós já iríamos iniciar uma nova votação, sabendo que poderiam perder, e iriam perder, em que um deputado apresentou mais 7 emendas, que dariam quase 200 milhões de reais de orçamento. Realmente não caberia tudo isso. E naquela votação, como já não tinha mais quórum, eu tive que encerrar a votação, porque só tínhamos 12 deputados em plenário e só 11 votaram. E eu encerrei a sessão da Assembleia com todas as matérias aprovadas em primeiro turno, inclusive do Ministério Público, do próprio governo. Só que faltava a segunda votação e redação final, em que nós votamos na terça-feira. A base aliada fez um recurso solicitando o cancelamento da votação, mais das emendas do deputado José Ricardo. Eles queriam, se fosse para desaprovar toda a votação, não teríamos nenhuma matéria aprovada na quarta-feira passada, dia 20. Então, o pedido deles foi extemporâneo e, sem dúvida alguma, não tem amparo no regimento. Mas cabe recurso, eles vão representar e tudo mais. Eu enviei ontem eu fui para a Assembleia, assinei todos os requerimentos, inclusive enviando para a Casa Civil as emendas aprovadas no dia 20. A você que nos assiste, a você da Segurança Pública, tenha certeza de que aquela votação, que foi empate, que foi desempatada com meu voto, ela foi enviada para a Casa Civil, contemplando, inclusive o orçamento foi aprovado por 23 votos favoráveis e uma abstenção, contemplando a votação da última quarta-feira. Se vai ser questionada, é um direito da base aliada, tudo bem. Agora, por que não foi aprovado o aumento, no caso, a reposição dos professores? Porque no destaque, o deputado que apresentou o destaque para a educação foi levado a plenário e a base do governo nos derrotou por 13 votos a 11. Então essa matéria não foi nem a votação, porque ela já parou no destaque. Por isso não foi possível fazer a aprovação dessa matéria do aumento dos professores. Eu quero dizer que 11 deputados votaram a favor do aumento dos professores. Dentre eles, eu vou dizer aqui os que votaram favoráveis. Deputado Davi Almeida, deputado Sabarrez, deputado Platini, deputado Serafim, deputado Francisco Souza, deputada Alessandra Campelo, deputado Luiz Castro, deputado José Ricardo, deputado, eu me lembro, Cabo Maciel, deputado Sinésio e deputado Serafim. Então, 11 deputados votaram favoráveis, só que é uma casa com 24 deputados e 13 deputados entenderam que não cabia. Então, a democracia se faz pela vontade da maioria. Essa é uma versão possível depois da votação dessa semana. A versão da semana passada era um pouquinho diferente. Porque foi empate e eu desempatei. Esse requerimento que foi apresentado, ele tem um texto que a base defende que foi para anulação de toda a votação da semana passada, incluindo a questão dos militares. Esse é o entendimento Esse texto dele. deles, oficial, não foi substituído. Será que isso não é uma vantagem para eles nesse questionamento que o senhor está dizendo que é inevitável? Olha só, eles questionam uma tramitação na Comissão de Finanças e o plenário ele é soberano. Nós aprovamos, o plenário aprovou, por 2 vezes empatou, eu desempatei. Como o plenário é soberano, ele decide. E o plenário decidiu daquela forma, na quarta-feira, que foi a aprovação. E na matéria da última quarta-feira foi decidido, eles têm todo o direito de recorrer, mas eu quero dizer aqui que as matérias que foram aprovadas na última quarta-feira, no caso a emenda dos policiais, da segurança como um todo, elas estão valendo, inclusive foram enviadas, a matéria do governo foi enviada com as emendas da segurança pública. O requerimento que a mesa diretora, mesmo sabendo que era fora do prazo e resolveu colocar em votação, ele não é um problema para essas emendas da questão da segurança pública? Pode ser, mas o que se tinha para o momento para aprovar o recurso, para aprovar o orçamento? A base do governo não foi para a Assembleia na quinta, na terça também não apareceu e nós tivemos que conversar. Eu disse, olha, o que nós podemos fazer é colocar a matéria em votação, aprovar e vocês usem os argumentos que vocês acharem necessários, mas a votação é essa aqui. Eles têm todo o direito de recorrer, esse é um assunto que ainda vai render. Não sei se eu acompanhou a publicação do ex-deputado Marcelo Ramos, ele publicou na internet, acompanhando a votação da semana passada e dessa, que tudo não passou de uma grande encenação para favorecer a sua liderança, né, na oposição, que o senhor favoreceu ali um grande estrondo da oposição na semana anterior, né, com a votação, com a derrota das propostas do governo, e na semana seguinte cedeu à base governista.
Eu não li essa entrevista dele, não sei o que ele... Eu também não acessei o Facebook dele, eu não li o que ele escreveu e eu estou eu não me incomodo com críticas de forma alguma. O que eu sei é que a Assembleia que eu presido, pela primeira vez na história, derrotou a base do governo em uma votação ostensiva e que teve o desempate com o voto de desempate do deputado Davi Almeida, presidente da Assembleia. Isso é fato, ninguém tira. Foi o maior e o melhor momento do Parlamento Estadual Amazonense na história e desse momento eu participei. Agora, como o senhor explica o fato desse seu voto ter sido muito questionado? Nos bastidores a gente recebeu uma série de material, inclusive da sua não votação na questão do ICMS, se manifestando que não iria votar só no caso de empate. Então a base estava bem munida para tentar derrubar esse seu argumento, mas foi uma questão que não foi discutida na segunda votação. Olha só. Foi parte das discussões de bastidores de vocês nessas negociações para votação? O porquê de toda essa celeuma? O que a gente não pode conviver, por exemplo, nós somos parlamentares e temos que conhecer o regimento, temos que conhecer as regras e as leis. Todo mundo, no momento que eu dei o voto, ele não podia votar. Ele não votava 2 vezes. E eu começava a rir, sabe por quê, Rose, Israel? Porque as pessoas desconhecem. Desculpa, muitas pessoas que opinaram sobre isso são ignorantes no assunto. Não leem o regimento, não conhecem as leis. Ele votou o voto de Minerva. Não existe o voto de Minerva, eu fiz as explicações, é um voto diferente do voto de qualidade, do voto ostensivo. Eles dois desempatam, mas têm efeitos diferentes. E eu fiz essa exposição. Todos aqueles que diziam que eu não podia votar, na quinta-feira, agora, na última votação, ninguém falava mais, porque as explicações que eu dei, os fundamentos que eu coloquei do voto de Minerva, eu fui buscar o início do voto de Minerva com Agamenon, com Orestes, com Apolo, com Areópago lá em Atenas, na Grécia. Você vai buscar a história, Aristóteles escreve sobre o voto de Minerva, que foi a deusa romana, que na mitologia grega é Palas Atenas. Ela inocentou Orestes, porque ele tinha cometido o crime de matricídio quando matou Egisto, que a sua mãe tinha traído, e ele matou a mãe e o próprio amante. Então, eu expliquei historicamente o que é o voto de Minerva, aonde um presidente só vota para desempatar. O voto de qualidade é outro voto. O voto de desempate é outro voto, onde o presidente faz parte de uma corte com número par, e quando existe o empate, o presidente vota o voto de qualidade para desempatar. E isso está previsto no regimento da Assembleia, em todos os tribunais de justiça do Brasil, em todos os tribunais superiores do Brasil. E contra relação a isso, ninguém questionou mais. Questionaram porque foi algo muito novo, nunca aconteceu na Assembleia. Ele podia, não podia. Eu conheço de regimento, não conhecia nada. Eu ouvi alguém falando que conhecia de regimento, ele não podia falar. Eu dava altas gargalhadas pela falta de conhecimento e pela ignorância do assunto de quem estava sendo entrevistado naquele momento. Agora, após essa semana, o senhor já conversou com os deputados da oposição? O senhor teve o Zé Ricardo, que fez umas críticas bem duras para o senhor durante a votação, disse que o senhor está fazendo um jogo duplo, não sabia onde o senhor ia chegar nesse ponto. O Cabo Maciel disse que estavam sendo feitos de otários, porque tinham ido lá votar, a base não compareceu e quando voltou fez o que quis. A Alessandra Campelo também disse que a Assembleia voltava a ser um puxadinho do governo, então esses posicionamentos foram bem críticos, né? Eles estavam muito favoráveis ao senhor uma semana antes. Olha só, eu não posso, eu não sou líder de ninguém. Eu não mando e nem comando nenhum deputado. Eu não tenho, como é que alguém pode achar que eu tenho o comando e o domínio de um deputado como Sabarrez, como Abdala? Sou amigo deles, como sou amigo dos deputados do governo. Eu apenas coloco a minha posição e aqueles que aceitam, né, aqueles que concordam nos seguem. Nós temos 11, 12, o deputado Ricardo acredita que vota com a gente também. Só que eu não posso impor a qualquer deputado que vote comigo ou que aceite aquilo que eu estou pregando. Eu não faço nada por imposição. Você aceita os argumentos que você está colocando. E se esses que me criticaram, no mesmo momento que nós ganhamos a votação de quarta-feira, todos me elogiaram. Agora querem que eu comande os demais deputados? Eu não comando ninguém, não sou líder de ninguém, muito menos sou oposição.
Eu sou um deputado independente que age com as minhas convicções e que quer o melhor para o povo do estado do Amazonas. Essas pessoas que criticam, por exemplo, você falou aqui que criticaram, a primeira vez que ganharam na Assembleia, numa votação, foram comigo, foram com a nossa base, foram com os nossos colegas que entenderam daquele momento. Só que no momento da outra votação, tinha um pensamento diferente que a gente tem que respeitar. Eu penso assim. Você falou com eles depois da votação, sobretudo com o Zé Ricardo, que há uma conversa não falei com o Zé de Ricardo. Aliança com o PT para Não falei com ele. Ele gosta, ele fala muito. Como diz o Tite, fala muito. Acho que o prejudicou a conversa com o PT? Não, de forma alguma, eu brinco com ele, a gente se fala. Olha, não existe, a gente pode ter diferença no campo das ideias e das opiniões, mas no trato pessoal nós brincamos, e sem dúvida alguma nos respeitamos. A propósito, lá da sala da imprensa, depois de terminada a votação, eu vi que o senhor fez uma brincadeira lá, puxou a orelha do Dermilson Chagas, né, o líder da oposição. Eu falei pra eles. Ele irritou bastante, não, com aquelas retiradas da Não, eu falava brincando com eles assim, era com o Vicente, com o Belão e com o Dermilson. O tratamento é tranquilo, eu consigo lidar, eu consigo transitar, tanto na base governista, com os independentes, com a oposição. Eu transito de todas as formas e tento levar a minha conduta, a minha postura política assim, respeitando a todos. Eu posso divergir, por exemplo, eu sou um evangélico, que nascido num bairro do Morro da Liberdade, onde eu convivo com o pessoal da escola de samba que me apoia, onde os meus amigos de infância são do Batuque, da Dona Zumira, conheço, brinco, como, almoço no restaurante da Nete, que é neta da Dona Zumira, a quem eu tenho o maior respeito, tenho respeito pelas igrejas católicas, onde eu sou da época que a gente tomava bênção de padre, e eu consigo conviver em todas essas diferenças, com todas essas diferenças. Mas sempre pregando os meus princípios. Mesmo eu posso concordar, respeitar, mesmo não concordando, mas eu respeito. É isso que eu queria falar. Eu posso não concordar com uma ideologia, mas eu a respeito. Nessa semana tensa, e aqui eu estou juntando aqui algumas perguntas que estão sendo feitas, por exemplo, aqui do Rony Marcelo Barreto Ribeiro. Nessa semana tensa, houve também a prisão do ex-governador José Melo, o senhor foi líder dele no primeiro semestre, e quando o senhor foi questionado lá, o senhor disse, olha, o Melo continua sendo meu amigo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, as pessoas estão perguntando aqui, sobre a CPI da saúde. Vai ter, não vai ter? Você já respondeu, eu queria que você repetisse aqui. Vamos lá, CPI da saúde, é você que nos assiste, uma boa oportunidade, obrigado Israel. Olha só, o que apura uma CPI? A CPI tem um fato determinado, né? Tem um fato gerador, e aí você investiga aquilo e pega aquele relatório e envia para o Ministério Público, que o Ministério Público analise e oferte uma denúncia. No caso da CPI da Saúde, nós já estamos na terceira fase de uma investigação que foi conduzida pela Polícia Federal, Controladoria Geral da União e Ministério Público da União. E Ministério Público Federal já estão na fase das delações, das prisões dos envolvidos, a apuração das denúncias, das condutas. Então, já não cabe mais CPI nesse caso. A investigação já foi feita, a apuração já foi feita, as pessoas já estão sendo presas. Por exemplo, com relação à pergunta que foi feita, eu sou amigo do professor Melo, como é que eu vou negar? Fui líder dele. Né? Agora, sobre as suas condutas, sobre o comportamento, que sejam apuradas as denúncias, que sejam apuradas as condutas e que, sendo provadas, que sejam apuradas pela justiça e que o rigor da lei possa recair sobre todos aqueles que estão sendo acusados. O senhor já prestou alguma solidariedade a ele depois que ele foi liberado da penitenciária? Olha só, no primeiro dia que fizeram... que ele foi preso, me fizeram a pergunta, como é que eu posso negar? Olha, todos eram amigos do professor Melo. É uma covardia. Eu não sou amigo do cargo, eu sou amigo da pessoa. E as pessoas geralmente se tornam amigas do cargo. Quando as pessoas não estão mais no cargo, não tem mais a pompa, não tem mais as luzes dos holofotes, elas se esquecem. Por exemplo, eu reuni essa semana com os ex-deputados. Eu tive a oportunidade de receber ex-deputados que quase todos choraram. Dizendo que choraram não, disseram assim que estavam muito felizes em poder reunir com a gente, conversar com a gente, almoçar com a gente. Eu os chamei
para um almoço, ficaram muito felizes. É assim a vida pública, enquanto você está sob os holofotes, as pessoas, você é insensado. Mas você... ex-deputados? Muitos ex-deputados, muitos experientes, ex-presidentes, né, Lupécio, Nonato Lopes, Nonato Oliveira, Geraldo Medeiros, Messias Sampaio, Miqueias Fernandes, pessoas experientes que eu me aconselho. Eu sou jovem, eu não faço tudo da minha cabeça, eu ouço muitas pessoas. E aqueles mais experientes que possam me orientar, eu não tenho vergonha de dizer que eu acertei muito do que eu acertei, porque eu ouvi muitas pessoas. O senhor falou aí que quando o político deixa o poder, aqueles amigos, aquelas pessoas que estão ao redor, e seguindo as orientações, apoiando nas decisões, afastam. Foi o que aconteceu com o Ricardo Nicolau essa semana, que não votou com a oposição? Não, de forma alguma. O Ricardo votou quase tudo conosco, só que ele entendeu diferente em função de um requerimento. Ele tem todo o direito. O Ricardo é um parceiro, é um amigo, e ele tem todo o direito de divergir no voto. Aliás, eu ainda estou para ver, alguém veio me perguntar isso sobre o Ricardo. Eu acho que ainda não nasceu uma pessoa para mandar no Ricardo Nicolau. Todo mundo que sabe, que conhece o Ricardo tem as suas posições e nós respeitamos. Continua amigo, continua parceiro, nós continuamos aliados. Agora, só mais uma perguntinha para a gente não fugir do assunto, ainda relacionada à questão dos professores. Eu estou vendo aqui que tem muitos professores que são, inclusive, dos movimentos, a liderança do movimento, acompanhando a entrevista. Talvez queiram ouvir um pouquinho mais o senhor. O senhor, como governador, fez aquela questão, angariou a simpatia dos professores com a questão do abono. E, junto com a concessão do abono, fez críticas a políticas antigas, né, em relação à questão dos professores, da categoria. E, dessa vez, lá na Assembleia, não foi possível, mais uma vez, mudar né, essa realidade da política salarial dos professores. Mudou a sua cabeça, o que o senhor pensa a respeito disso, depois que saiu da interinidade do governo e voltou para a presidência da Assembleia? Eu já falei, eu votei a favor do aumento dos professores, só que a democracia se dá pela vontade da maioria. Por 13 votos a 11 não foi possível aprovar a emenda da educação. Mas não estava nas suas mãos não aceitar esse requerimento que foi apresentado fora do prazo? Veja bem, a Assembleia, os deputados aceitaram, não foi o presidente. Foram 13 a 11. Só lavou as mãos. Como lavou as mãos? Eu votei a favor. Essa história de lavou as mãos, coisa nenhuma. Eu votei, foi a favor. Eu trabalhei, eu envidei esforços para ajudar. Se eu tive a oportunidade, peguei 236 milhões e botei no bolso dos professores, eu quero dizer que essa questão aí de movimentos, isso aí não, de forma alguma. Ontem eu fui correr à noite na Ponta Negra, encontrei com 4 professores. Sabe o que eles disseram? Poxa, obrigado porque o senhor votou favorável. Poxa, obrigado porque quando o senhor teve a oportunidade, o senhor ajudou. Você acha que se eu tivesse a oportunidade de votar o aumento deles, o dinheiro estaria no bolso de vocês, o recurso iria para o bolso do professor. Quando eu tive a oportunidade, eu paguei o maior abono dos professores. Eu acredito que, sem dúvida alguma, será possível, quem sabe um dia, dar ao professor o reconhecimento que ele merece. E quando estive 5 meses no governo, eu fui o governador que fez a alegria de mais de 27 mil professores da rede pública estadual amazonense. Isso ninguém tira. O deputado tem um outro compromisso, Rose. Eu queria fazer a última pergunta, talvez a penúltima. Então deixa eu fazer aqui as minhas, aí são importantes também. É sempre uma censura que eu sofro aqui no final por causa do tempo, mesmo que eu pergunto muito, né? Nada, eu fico mais aqui, eu fico aqui. Eu queria saber. A assessora tá não, com cara feia. Terminar o ano. Eu não vou mostrar a assessora, mas ela tá com cara feia. Não, bora ficar aqui, eu tô aqui, eu tô à disposição. Não tem como ficar feia. Eu tô à disposição, fica à vontade. A gente sabe que há toda uma expectativa de pré-candidatura para o senhor em 2018. E deixa eu falar da Assembleia, Rose. Aí depois eu falo disso aí. Essa é a pergunta final. Então ele fala da Assembleia e eu pergunto sobre 2018, tá bom? Tá bom. Deixa eu falar da Assembleia. Olha só, eu assumi a Assembleia dia 1º de fevereiro de 2017, com as databases atrasadas de 2016 e 2017, com dívidas de 2015 e 2016. E em 3 meses nós saneamos a Assembleia. Eu deixei a Assembleia preparada e tive que assumir o governo. Quando eu voltei, eu quero aqui agradecer ao vice-presidente, ao deputado Abdala Frasch, que é um amigo, um parceiro, um irmão. Quando nós voltamos, a Assembleia já era outra, porque nós aumentamos a receita do Estado e aumentamos o repasse. Então foi possível, já na minha primeira semana, dar a reposição de 2017 para os servidores da Assembleia. Nós diminuímos a despesa da Assembleia para ajudar os servidores da Assembleia.
E aí nós pagamos a reposição de 2017. Retornamos o bônus, né, do final do ano deles, né, o abono do final do ano, que chama de ticket de alimentação, que não tinha 2 anos atrás, em função da crise econômica. Não foi pago porque não tinha dinheiro. Só que agora nós ajustamos a despesa, aumentamos a receita da Assembleia com a arrecadação do Estado e nós pagamos o ticket para os servidores. Já no início de 2018, nós vamos querer, já estamos trabalhando, vemos aqui a realidade da Assembleia, sendo que eu tive que pagar, quando eu voltei agora, 8 milhões de reais de INSS atrasado da Assembleia. Tive que renegociar para pagar. Então, diante de todas as dificuldades, nós fizemos a alegria dos servidores da Assembleia, como fizemos no governo do Estado. Essa é a minha bandeira, servidor público. Se eu puder ajudar, eu não vou medir esforço. Tanto da saúde, da educação, da segurança, da infraestrutura, se eu puder ter a oportunidade, eu quero ajudar. Então, nós conseguimos dar de volta a dignidade aos servidores da Assembleia e ainda em 2018, nós vamos trabalhar a reposição de 2016 que está atrasada. Vamos fazer escalonadamente 2 ou 3 parcelas para dar novamente aos servidores da Assembleia aquilo que lhes é de direito. Então, precisa ser no primeiro semestre, né? Tudo isso tem que ser no primeiro semestre. Nós vamos construir essa pauta com os servidores da Assembleia. Eu acredito que vai ser possível nós retomarmos na Assembleia essa boa condição. Pergunte dos servidores da Assembleia se eles estão satisfeitos com a nossa administração e pergunte aos professores também, tirando esses dos movimentos aí que são contra a gente, se eles não estão satisfeitos comigo. Tem muitas pessoas ainda perguntando sobre o Fundeb, mas a gente perguntou já, o deputado já falou bastante a respeito disso na entrevista, daqui a pouco ela vai estar na íntegra, né? Acho que as pessoas entraram agora e continuam perguntando. Tá boa aí a audiência? Tá, temos uma média de 100 pessoas aqui acompanhando. Legal. Ao vivo, que legal. Eu queria lhe perguntar o que o senhor pensa a respeito das declarações do Bolsonaro, acho que ele fez aqui em Manaus, mas é que ele vem fazendo também, e aumentando ali a expectativa dele em torno da pré-candidatura, né, as intenções de voto. O senhor ficaria no mesmo palanque que o Bolsonaro? Olha só. Rose. Olha só, eu estou conversando... Pode responder só em março também. Olha só, com relação a definições de candidaturas, eu estou conversando com todo mundo. Inclusive, eu quero dizer que eu conversei com o Bolsonaro. Eu estive em Brasília, no gabinete dele, fui muito bem recebido. Quando o Platini publicou aquela foto? Eu estava junto com ele, eu que tirei aquela foto do Platini. Para quem não sabe, eu que tirei aquela foto do Bolsonaro com o Platini. Nós estávamos lá. Olha só, esse é o momento que nós precisamos estar abertos a todas as possibilidades. Não é momento de definição, é momento de convergência, é momento de diálogo. Conversei com o Bolsonaro quando ele esteve aqui, né? Conversei com o PCdoB, tenho conversado com o PT, PSB, eu tenho conversado com o PTB, com o PSC, com todas as correntes. Agora eu quero te dizer o seguinte, voltando à tua pergunta anterior, antes de eu falar da Assembleia, eu não sei ainda qual o cargo que eu vou concorrer ano que vem. Né? Isso dá-se-á a partir de abril, maio, quando vamos fazer uma pesquisa para saber como é que nós estamos. Tenho conversado muito com o PP, da deputada Rebeca, do doutor Garcia, e eu vejo o seguinte, hoje eu não tenho partido para concorrer. O partido que eu estou filiado já não me deu uma condição de disputar a eleição enquanto eu era governador. Então, eu preciso ver a minha questão partidária, para onde eu vou. Eu já tenho um caminho. Tem uma possibilidade. E o cargo que eu vou disputar ainda não está definido. Quem eu vou apoiar para presidente também não está definido. Então, isso tudo é uma conjuntura que vai acontecer lá para maio, junho, quem sabe junho do ano que vem. Então, vamos deixar as coisas acontecerem naturalmente. Tá certo. Rose? Eu queria saber rapidamente, se eu puder falar, evidentemente, seu posicionamento sobre a questão do aborto, sobre o casamento gay, por exemplo, porque são de homossexuais, porque são questões bem em que o PT, o PCdoB tem posicionamentos bem antagônicos ao que tem, por exemplo, o Bolsonaro. Eu vou te explicar uma coisa, olha só. Eu sou um cristão evangélico... Isso é uma pergunta que chegou aqui, viu? Tá bom, vamos lá. Eu sou um cristão evangélico, tenho meus princípios, eu respeito a todos para que todos me respeitem. O que é direito civil? Direito civil é uma coisa, direito natural é outra. A pessoa quer doar os seus bens, quer casar com uma... Que ela faça isso respeitando o meu direito de não aceitá-la ou aceitá-la. Eu posso respeitar, porém não aceitar, não concordar.
Essa é uma realidade. Se eu posso até não concordar com o que tu faz, mas eu posso te respeitar. É assim que eu penso. Eu tenho direito civil, se a legislação permite você casar, pessoa do mesmo sexo, a opção é tua, a vida é tua. Desde que você não venha impor a tua vontade sobre a minha vontade. A vontade da maioria tem que ser prevalecida, ela tem que permanecer. Eu tenho pessoas que são homossexuais que trabalham comigo, convivo e respeito eles, e eles assim também me respeitam. Então, é dessa forma que eu vejo. Ok, então a gente quer agradecer muito a presença do deputado Davi Almeida, presidente do Legislativo Amazonense. Obrigado. Queria que você deixasse suas palavras finais aqui para o nosso internauta. Suas palavras finais, eu podia abordar quais são os seus desafios para 2018. Já vai tirar férias, vai descansar um pouquinho? Sim, eu vou ficar 15 dias fora agora em janeiro, retorno, vou ao interior, vou fazer de Tabatinga a Manacapuru de barco, depois eu vou percorrer toda a região metropolitana. Isso não é férias. Na coisa para dar banho seca lá no meio do Rio de noite, né? É verdade. É bom que a Casa Militar está aqui me assistindo, isso é uma prerrogativa deles, viu? Eu também já não posso mais entrar no avião para ir para Santo Antônio do Sá e parar em Santo Antônio do Matupi. Eu vou ter que ler o mapa lá certinho também. É verdade, é verdade. Mas eu encaro tudo isso com tranquilidade. Eu vejo o seguinte, desejo um feliz ano novo para todo mundo. Vou tirar 15 dias de descanso, né, com a minha família, com a minha filha, com a minha esposa, nós vamos passear um pouco. Volto já no 16 de janeiro e vou fazer o Alto Solimões, depois eu vou fazer a região metropolitana e vou continuar visitando os municípios do estado do Amazonas, desejando a todos vocês que acompanham aqui no BNC um feliz 2008, com êxito, com saúde, 2018, com êxito, com saúde, com sucesso, e que Deus abençoe as famílias amazonenses, abençoe a sua família e a todos nós. Um bom 2018 a todos é o que eu desejo. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado, Rose. Obrigada, presidente, por ter dado essa entrevista para a gente. Obrigada também, Israel, e todos que estiveram aqui acompanhando a entrevista. Ela vai estar disponível em vídeo, né, Israel, logo depois do encerramento, e também escrita, né? A gente vai divulgar ainda até o final dessa semana. Exatamente. Obrigado, mais uma vez, pelo seu comentário, pelo seu compartilhamento. Continue acessando o bncamazonas.com.br, porque aqui você sabe, no BNC você precisa saber. Valeu! Tchau!